Bom dia. Vamos começar, então, este webinar, este encontro sobre precificação e boas práticas na negociação internacional. Eu quero começar, claro, agradecendo a presença de todos que estão conectados, que tiraram aí um tempinho para conversar sobre comércio exterior, para a gente ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Esta é uma iniciativa da CNI com o SEBRAE. Eu me chamo Ludmila Carvalho, eu trabalho na CNI, na área de assuntos internacionais, mais especificamente em serviços de internacionalização. Hoje estou coordenando aí as parcerias e os canais de atendimento, justamente nesses serviços que a CNI presta juntamente com outros parceiros, em todo o processo de internacionalização, as empresas brasileiras. A gente tem a CNI e o SEBRAE firmaram uma parceria ano passado, voltado para suporte às empresas, às indústrias brasileiras que querem entrar no processo de internacionalização. Então, uma série de capacitações estão sendo planejadas para as empresas, bem como atividades de inteligência comercial, consultorias mais específicas, inclusive também prospecção de mercados, né? E este webinário faz parte de uma série de webinars que estão acontecendo. Já aconteceram 6 webinars e agora vão acontecer mais outros 4, né? E todos voltados para compartilhamento de boas práticas em comércio exterior. Nós já tivemos temas sobre adequação de embalagem, sobre internacionalização de pequenos negócios, sobre acesso a crédito para exportação, e-commerce internacional, como usar a tecnologia para encontrar clientes internacionais. Todos esses temas estão disponíveis no LinkedIn e no Facebook da CNI. Então, se você quiser acessá-los, basta entrar lá nas redes sociais. E para receber o material que vai ser apresentado neste encontro, você pode se registrar, se você ainda não se registrou e está vendo aqui esse webinar pelo LinkedIn ou pelo Facebook, você pode se registrar pelo site industriaglobal.com.br. Indústria Global é o nome do projeto, em parceria CNI e SEBRAE, executado principalmente pelas federações de indústria nos estados e pelos SEBRAEs estaduais, né? Quero, inclusive, cumprimentar todos os SEBRAEs estaduais e as federações de indústrias que estão conectados com a gente também e estão divulgando esses encontros também para a sua base de clientes. O encontro de hoje, ele tem o objetivo de compartilhar algumas informações de como a empresa ela pode estar preparada ou apta para sentar à mesa e fazer e conversar e ter o primeiro encontro com um comprador internacional, né? Ou seja, a gente pretende responder perguntas como que eu precifico o meu produto para o comércio exterior? É diferente da precificação no mercado interno, né? Quais são as principais informações que o comprador internacional ele vai querer saber de uma empresa brasileira nesse primeiro encontro, né? Normalmente os encontros de negócios eles são rápidos, você tem ali 15, 20 minutos para preparar as suas principais informações e depois manter contato com aquele comprador internacional. Como você, empresário, pode estar preparado para essa conversa com o comprador, né? Também, como que você analisa o custo-oportunidade, olhando para o mercado interno e olhando para o mercado externo? Como que você faz você verifica essa oportunidade, né? E, ao mesmo tempo, você consegue ter metas de performance e também negociar com o comprador, olhando para a sua capacidade produtiva e também negociando contratos de exclusividade com o comprador internacional, né? Ou seja, a gente pretende responder algumas perguntinhas aí que sempre acontecem, sempre surgem e que são fundamentais para as empresas que estão participando de uma rodada de negócios. A gente sabe que muitos dos eventos de promoção de negócios, eles foram adiados ou cancelados este ano. Porém, existe já uma quantidade enorme de encontros virtuais já acontecendo, para não deixar as empresas paradas e para a gente dar continuidade às negociações. Então, um dos objetivos também da nossa conversa hoje é como que a gente pode preparar como empresário, como indústria brasileira também, para participar desses eventos nesse novo formato, no formato virtual, como uma solução para a crise que a gente está vivendo. E principalmente olhando para
como uma recuperação da crise para uma retomada da economia brasileira, olhar o comércio exterior como uma solução. Então, também é um dos pontos que a gente quer trazer nessa conversa hoje de manhã. Algo que a gente tem que ter em mente e que a gente sempre gosta de frisar todas as vezes que a gente está falando sobre o processo de internacionalização, é que o comércio exterior, ele não acontece da noite para o dia, né? Ele precisa cumprir etapas, né? São etapas de preparação da empresa, preparação do produto, de conhecimento do mercado. Mas a gente sabe que com as instituições corretas, sendo apoiadas pelas instituições corretas, e com auxílio de especialistas também, que encurtam esse caminho, nos dão atalhos, informações que são atalhos para essas informações, nos ajudam bastante. Então, hoje a gente tem mais 2 especialistas, que eu quero já cumprimentá-los, né, e agradecer, inclusive, por terem aceito o nosso convite para participar dessa conversa hoje, né, a Carolina Teixeira e o Sérgio Pereira. Eles já são parceiros de longa data da CNI, de tantas outras instituições, trabalharam já com a gente há muito tempo no planejamento, na organização de encontros de negócios, seja no Brasil, seja no exterior, né? Então, quero cumprimentar vocês, Carol e Sérgio. Bom dia, muito obrigada. Viu? Vou apresentar a Carol. Bom dia. Vou apresentar a Carol, falar um pouco sobre o perfil dela e o Sérgio também, para vocês verem os especialistas que vão trazer uma bagagem enorme de informação para a gente. Ele tem uma bagagem enorme para trazer essas informações para a gente. A Carol, ela é Carol com muita intimidade, portanto que a gente já trabalhou juntos, né, Carol? A Carolina Teixeira é uma especialista em planejamento estratégico de encontros de negócios e além de prospecção de mercados e oportunidades comerciais no âmbito internacional, né? Já trabalhou aí em dezenas de rodadas de negócios e incluindo a regimentação de compradores internacionais, promovendo missões internacionais, né, para empresários brasileiros no exterior. A Carolina é pós-graduada em Comércio Internacional pela PUC de Minas Gerais, é graduada em Turismo pela Unicentro e em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas. O Sérgio, ele é especialista em expansão de negócios internacionais desde 1994, um bom tempo de atuação. Também um grande parceiro das iniciativas que fizemos em promoção de negócios, passou por empresas dos setores mineral, têxtil, químico e de alimentos com experiência em B2B e B2C. Ele é autor dos livros Futuro do Pretérito, Visões que não mudou no comércio internacional brasileiro em 30 anos e Já para Fora, o sucesso do seu negócio está além da fronteira, que vai ser lançado esse ano, certo, Sérgio? Fala mais desse livro pra gente, hein? Então, vamos lá, eu vou passar, sem me alongar mais aqui nessa introdução, agradecer mais uma vez e já passar a palavra para a Carolina Teixeira, por favor, fica à vontade. Bom dia, Lude, bom dia, Sérgio, bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Agradeço o convite, tá? E começo a minha fala citando as formas que hoje nós temos que as empresas entram no mercado internacional. Nós temos a empresa que entra de forma reativa, ou seja, ela nunca pensou em exportar e, de repente, um comprador internacional descobre o seu produto, se interessa, faz esse contato. Então, ela não teve tempo de se preparar, ela vai de acordo com o movimento da onda, e muitas vezes corre risco de se frustrar, porque ela não se planejou e não tem as informações corretas. E nós temos a empresa proativa, que eu acredito que seja a maioria das empresas, dos empresários que estão aqui conosco, que é o empresário que toma a decisão de que gostaria de entrar para o mercado internacional, e a partir daí ele vai se preparar para ter acesso a esse mercado. Eu vou pedir a gentileza da Michele compartilhar a minha apresentação, porque ela é um roteirinho aí que vocês podem acompanhar também, tá? Então, a partir do momento que o empresário não está indo... Ui? Deu uma travada, então eu vou falando até o slide mudar, tá? A partir do momento que o empresário toma a decisão de ir para o mercado internacional, ele tem que considerar que isso é um planejamento estratégico da empresa.
não é algo de momento. Eu não estou conseguindo passar. Aqui travou? Então, enquanto trava, eu vou falando. É algo de momento, tá? Então, ele não vai exportar porque o dólar está alto, ele não vai exportar porque a economia brasileira está em recessão, ele vai exportar porque ele quer melhorar o seu produto, ele quer ter a participação lá fora, ele quer complementar o que ele já tem hoje em seu mercado. E para isso é necessário planejamento. Quem vem assistindo aí os outros webinars sabe que essa questão do planejamento, ela foi falada em praticamente todos, porque o empresário, ele precisa se capacitar. Onde que ele vai se capacitar? Temos aqui os dois promotores desse webinar, FIENG e Sebrae, CNI e Sebrae, que são entidades super importantes, onde você pode buscar informação. Nós temos que planejar a embalagem, verificar se vai haver alguma adaptação de produto. Gente, não sei o que acontece. Bom, você vai ver. Sim? Você pode fechar sua apresentação e tenta abrir novamente. Vamos tentar novamente. Enquanto você faz isso, eu vou só dar um lembrete aqui para os conectados, que quem tiver perguntas, podem fazê-la aí pelo chat, pelos comentários, viu? Que a gente vai selecionar as perguntas para fazer no final, depois da apresentação da Carol, depois da apresentação do Sérgio, a gente vai apresentar, a gente vai ir respondendo. Caso a sua pergunta não seja respondida, a gente envia a resposta por e-mail. Carol, vamos lá. Já deu certo, tá? Agradeço a dica, Lud. Bom, então eu estava falando do planejamento. O empresário, ele vai ter que se capacitar, verificar se precisa fazer alguma adaptação do seu produto, embalagem. Um ponto que é fundamental que ele trabalhe é a questão da precificação para o mercado internacional. O preço, ele é ponto decisivo para a negociação com o comprador. Então, ele precisa ser feito da melhor maneira possível. Existem ferramentas e existem técnicas para se fazer preço. No entanto, o mercado internacional não é uma receita de bolo, que a gente pega os ingredientes, coloca ali e sai da forma mais ou menos igual para todo mundo. Todo mercado tem sua especificidade, compradores têm sua especificidade, então é importante se ater a alguns pontos na confecção dessa lista de preços, que muitas vezes a gente só aprende fazendo. Então, eu vou dar essas dicas a partir da experiência, das minhas conversas com os compradores, para que vocês já possam ter de antemão essa informação na hora de formatar a lista de preços. Então, assim como exportar é uma decisão de política estratégica da empresa, eu considero que a precificação também é estratégica, é uma política estratégica para a empresa. Por quê? Em primeiro lugar, o empresário tem que entender que o preço internacional, na maioria das vezes, não vai ser como o preço do Brasil. Em primeiro lugar, por exemplo, em termos de nuance, não se exportam impostos. O tributo que a gente paga aqui vai ser pago lá no outro mercado também. Então, é preciso praticar, inclusive, o desapego. Existem itens que não se aplicam assim como existem itens que se aplicam. Então, isso é muito importante. Também no que diz respeito à margem de lucros. Provavelmente, para entrar em mercados, nós temos mercados com economias mais robustas e poder aquisitivo mais alto, mas também nós temos bons mercados que exigem preços mais ajustados. Então, nós temos margens de lucros diferentes para mercados diferentes. Então, muitas vezes, né, Sérgio, a gente aprende aí fazendo, aí volta atrás. Então, o empresário que tem essa informação de antemão, ele pode já se planejar, inclusive para ver o que ele vai propor para o comprador, para eles chegarem a um acordo. E, por fim, eu pediria a gentileza da Michele, tentar compartilhar, eu acho que eu tenho que compartilhar, né, a minha tela. Inclusive, só um momentinho. Prontinho. E, por fim, estamos falando aqui de vários pontos importantes, inclusive do aprendizado que é o processo de exportação. O empresário tem que ter persistência, porque nem sempre ele vai fechar o negócio de primeira, ele vai
aprender com erros, então ele não pode desistir no primeiro momento, tá? Então, agora, como a Lud já mencionou, que a minha experiência é muito em cima de arregimentação de compradores internacionais para a participação de rodadas de negócios, muito da minha fala vai ser feita a partir de feedbacks que nós recebemos desses compradores, tá? A regimentação, ela é uma técnica, então isso me permitiu, eu acho que é alguma coisa da conexão que está prendendo a minha apresentação, então eu não vou me ater a ela, tá? Isso me permitiu fazer rodadas de regimentação de compradores internacionais para diversos segmentos, e segmentos muito heterogêneos, como, por exemplo, mineração, alimentos e bebidas, moda, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, que apesar de serem segmentos totalmente diferentes, os feedbacks dos compradores costumam ser os mesmos. Então, significa que a gente pode trabalhar aí no planejamento da participação nesses eventos, inclusive na questão da precificação, para ter mais chances de fechamentos de negócios, tá? Então, agora eu vou ter que pegar o meu roteirinho, já que eu estou sem meu PowerPoint. Bom, então, como a Lud também mencionou, nós estamos focando essa apresentação para o momento da apresentação da reunião de negócios com o comprador internacional, no qual eu vou apresentar a empresa, e atualmente eu gosto muito de fazer um paralelo com os famosos pitchings de startups. Essa primeira reunião, ela tem que ser como o pitching do elevador, tá? Por quê? Tudo que eu falar lá é para atrair interesse do meu comprador. Além da minha empresa, várias outras estão se apresentando. Então, é muito importante que eu dê a informação da forma mais direta possível, mais completa possível, para eu atrair o interesse daquele comprador e ele continuar conversando comigo. Tá? Então, essas reuniões, elas podem acontecer de diversas formas, nas feiras de negócios, nas rodadas de negócios, em viagens prospectivas, na qual a empresa pode até ir de forma individual e agenda uma série de reuniões com os compradores para fazer a apresentação de seus produtos, e atualmente, dada o nosso momento, virtualmente, né, porque os eventos não estão acontecendo, nós não podemos viajar, no entanto, a economia precisa continuar. Então, os contatos que já se iniciaram, é possível também fazer prospecção, encontrar compradores. Nesse momento, nós temos que ter a informação correta e de forma mais rápida possível, tá? Então, quando eu vou fazer uma reunião, por que eu tenho que ter a melhor lista de preços possível, direcionada para o perfil daquele comprador? Porque o comprador, ele tem um tempo limitado. Nós já ouvimos muitos empresários falando, eu vim para rodada de negócio, eu vim conhecer a demanda do comprador para mandar o material depois. Isso já minimiza as chances de fechamento de negócio, porque o comprador não está lá para contar uma história, ele está lá para conhecer a sua empresa e verificar se ela tem potencial de mercado no local que ele trabalha. Então, se eu não levo uma lista de preços da forma que ele quer ver, eu já vou para o fim da fila novamente. Ele é um comprador que é qualificado, ele é estabilizado no mercado, então ele sabe exatamente o que ele quer ver do empresário. E, além disso, geralmente ele não trabalha especificamente com o Brasil, ele tem fornecedores de outros países. Então, com isso, ele tem já um padrão de qualidade que ele busca na informação. Ele quer saber se o empresário sabe o que ele está fazendo e do que ele está falando, sendo que o nosso concorrente deixa de ser o concorrente brasileiro. Ele aí eu já concorro com o mundo inteiro para vender para aquela empresa, tá? Então, a gente sempre tem que considerar isso. Eu não faço, e se meu colega fizer? E se meu colega estrangeiro fizer? Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente se prepara para ir para uma reunião com um comprador internacional. Tá? Então, a partir daí, eu selecionei alguns itens que eu acho importante ser considerados no momento que a gente vai fazer a precificação. Tá? Porque a gente tem que conhecer e tem que considerar. Então, o primeiro ponto são os canais de distribuição. A gente tem aí 4 canais de distribuição que são importantes, que são o agente, o distribuidor, o varejista e o consumidor final. Eu vou me ater mais ao distribuidor e ao varejista. O agente, ele é muito similar ao representante comercial aqui do Brasil, mas ele não tem uma estrutura.
O distribuidor, na maioria das vezes, ele é um importador, ele tem uma estrutura logística, ele tem estrutura de armazenagem, ele tem uma carteira de clientes já fidelizada, que ele vai apresentar o nosso produto. E o varejista é o lojista, ele pode ser uma rede de lojas, pode ser somente uma loja, e ele vai fazer a compra específica para ele. Os dois têm seus prós e seus contras. O distribuidor, ele pode te dar maior capilaridade de mercado em um tempo menor de tempo, um espaço menor de tempo. No entanto, ele tem a margem dele, e depois nós temos que considerar que o varejista tem a margem dele também. Então, no caso da gente fazer uma lista de distribuidor, a gente tem que considerar uma lista mais ajustada. Por quê? Se a gente apresenta para o distribuidor a mesma lista que a gente vai apresentar para o varejista, na hora que a gente tem a sequência de margens que vai entrar ali até chegar ao consumidor final, o meu preço pode ficar fora do mercado. E no caso do varejista, eu posso praticar uma margem maior, no entanto, eu vou ter que fazer um trabalho de formiguinha. Eu fecho uma loja aqui, depois eu fecho uma loja ali. Então, nesse caso, a gente tem que colocar na balança para ver o que realmente é mais interessante. Eu, particularmente, em alguns setores, eu gosto muito de distribuidores, apesar de que a empresa não vai ter um contato direto com o varejista ou com o cliente final. No entanto, a partir do momento que essa parceria é firmada, o sucesso do distribuidor é o sucesso do fornecedor também, né? Vira uma parceria forte, e ele pode alimentar o fornecedor com essas informações. Tá? Então, eu acho que é fundamental, quando a gente vai para uma rodada de negócio, a gente já ter a lista de preços para o varejista e a lista de preços para o distribuidor. Isso mostra que o empresário conhece qual é a dinâmica do mercado, e ele se preocupa em ter um preço que seja correto para cada canal de distribuição. Então, ele, na hora de apresentar, se ele souber previamente com quem ele vai se reunir, ele já vai saber exatamente qual a lista de preços que ele vai mostrar, ou se for um contato na feira, por exemplo, né, que é um contato já inesperado, que é de momento, ele pergunta ao contato se ele é um distribuidor ou um varejista e define qual a lista de preços que ele vai apresentar naquele momento. Tá? Eu gosto muito também de falar que é importante se fixar na questão dos incoterms. A maioria dos empresários brasileiros gosta de apresentar incoterms ex-works, FOB ou FCA, quando é o caso do modal aéreo. É uma forma de formatação de preços mais fácil, mais simples, ela pode ser utilizada para qualquer mercado. Mas aí eu lanço a pergunta, é isso que o comprador quer ver? E dentro disso eu vou dar um exemplo prático. No momento eu estou buscando fornecedores para uma empresa do Peru, de um material bastante específico. No e-mail nós somos muito claros. Precisamos receber uma lista de preços CIF, Porto, tal, para a gente avaliar. Nós recebemos 4 listas de preços, somente uma CIF. Está escrito no e-mail, queremos este incoterm, ele foi desconsiderado. Quando nós respondemos, nós queremos CIF, a gente não trabalha. Como é um material muito específico e muito escasso no mercado, a gente vai correr atrás de um agente logístico para fazer uma cotação e conseguir definir qual é o preço CIF para ver qual é o produto que tem o melhor preço. Mas e se fosse um produto que é amplamente produzido? Então, o empresário que apresentou, que desconsiderou o preço CIF, ele já perde a chance, porque ele não apresentou o preço solicitado. Esse é um ponto. O outro ponto é que o preço CIF, ele permite ao comprador ter uma noção melhor do preço daquele produto quando ele chega no mercado, porque o mercado local dele, ele já tem pleno conhecimento, ele sabe qual é a despesa dele para nacionalizar a mercadoria, ele sabe qual é a despesa logística, e muitas vezes ele define isso num simples markup. Mas é diferente, a gente tem diferentes portos, nós temos diferentes armadores, nós temos diferentes países geograficamente localizados, então com isso, quando ele tem o CIF, ele já sabe qual é o valor no mercado dele. E, no entanto, se ele tem o FOB, ele vai ter que aguardar aquela cotação, se ele receber aquela cotação, para ter esse entendimento. Então, quem apresenta o preço CIF
de acordo com os compradores, ele vai ter mais chances de fechar aquele negócio, porque ele está apresentando a informação de uma forma mais clara para o comprador. Tá? E por que eu defendo que a lista de CIF de preço já vá formatada? Porque, às vezes, eu fiz a reunião de negócio com o comprador, eu mostrei meu preço FOB, meu preço ex-works, o comprador solicitou o CIF. Ok, eu vou formatar. Aí eu volto para o meu escritório com todas as demandas diárias que eu tenho, aí eu vou contatar o meu agente logístico, pedir aquela solicitação de cotação, o agente logístico tem diversas outras demandas, e além de diversas outras demandas, às vezes, quando ele vai fazer uma cotação, ele solicita cotações de vários armadores, de várias empresas de transporte rodoviário, para saber qual é a melhor alternativa naquele momento. Então, às vezes, eu perco uma semana nesse processo para mandar essa lista de preços. E às vezes isso pode esfriar. Às vezes, né, não é uma coisa que seja tão importante, às vezes o meu concorrente mandou antes, então isso conta também. Então, assim, eu não era, mas atualmente eu sou uma ferrenha defensora da lista de preços CIF, tá? Então, lanço aí essa reflexão para os empresários que estejam formatando suas listas de preço. Eu também nesse processo de verificar diferentes listas de preços, inclusive de fornecedores internacionais, também comecei a defender uma lista de preços mais completas. Então, nesse caso, assim, nós temos perfis diferentes de empresários assistindo esse webinar, acredito, tá? Então, agora eu vou focar mais a minha fala naquele produto que é paletizável, tá? Porque a gente sabe que nem todos são, mas só como a título de exemplo. Então, é importante também, quando eu for fazer uma reunião de negócio para apresentar a minha empresa, eu já saber qual que é o mínimo de pedido que eu aceito. Porque, dependendo da quantidade, às vezes o frete, ele é mais caro que o próprio produto, ou ele é o preço do produto. Então, é importante definir qual é o mínimo que pode ser bom para uma primeira compra, porque nem sempre também o comprador quer fazer essa primeira compra de um container. E, muitas vezes, a venda de pallets vai ser diferente, o frete vai ser diferente da venda de container. Então, se for possível, formatar uma lista de preços na qual a gente tenha uma imagem do produto, a descrição do produto, o preço unitário, quantos itens vêm por caixa, que aí o comprador já vai saber. Quantas caixas nós temos em um pallet, quantos pallets em um container. Qual é o peso disso? Qual é o preço? Eu vou praticar um preço diferenciado para pallets, um preço diferenciado para containers? Se eu vendo um container de 20 pés, o preço dele vai ser diferente do de 40? Então, uma única tabela, eu já consigo apresentar tudo. Para facilitar, a minha sugestão seria ter essa tabela à parte para reunião de negócios. Vai com a tabela simples. Eu tenho interesse em ver. Ok, eu tenho ela pronta. Porque é uma coisa importante também na boa prática da negociação internacional é a gente ter respostas rápidas. Então, se nós já temos pronta, ok, eu te mando por e-mail. Voltei para o meu escritório, mandei por e-mail para aquele comprador para a gente continuar as nossas conversas. Então, no PowerPoint que vocês vão receber após a apresentação, eu listo esses itens que eu considero relevantes para uma lista de preços completa, tá? Aqui também não estou falando que tem que ser assim, são sugestões, mas eu acho que enriquecem a avaliação do tomador de decisões, tá? Bom, agora peço desculpas por não ter funcionado a apresentação, porque eu tinha um gráfico, porque agora eu vou falar de variação cambial. Qual é o impacto da variação do câmbio na formação do preço internacional. E eu havia feito um gráfico da variação do dólar no período da pandemia, que é um gráfico tipo muito, muito instável. Os dados que vocês vão receber depois foram coletados do Banco Central, então é dólar PETAX, então vocês vão notar que há uma diferença aí para a cotação do dia, porque o PETAX é a média das cotações daquele dia, então ontem fechou a 4,90. Então, só a título de exemplo, no dia 11/3, o dia que a pandemia foi decretada, o dólar estava a 4,67. Ele chegou no dia 14 de maio a 5,94 e ontem ele fechou a 4,90 no PETAX, 4,88 no dólar comercial. Então, eu lanço essa pergunta: como formatamos preços com esta oscilação?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, que é uma coisa que sempre me chama atenção. Quando a cotação do dólar cresce, a gente começa a ver no jornal, cotação alta para o dólar é boa para as exportações, porque os produtos ficam mais competitivos. E eu sempre me pergunto, gente, será? E que ilusão é essa que se cria com uma manchete assim? Toda vez que eu leio essa manchete, eu penso a mesma coisa. Eu penso empresário acordando, abre a janela, fala, bom dia, sol, hoje eu vou exportar porque o dólar está alto e meu produto está mais competitivo. É assim, a gente não faz uma venda do dia para a noite. E às vezes a gente faz um preço com dólar competitivo, na hora que fecha o dólar já não está mais tão alto. Então, assim, eu considero que isso não funciona, e eu cito 3 exemplos, inclusive um que funciona, 2 extremos e um mediano, como exemplos, porque esse ponto é um ponto que pode gerar pelo menos uns 20 webinars sem hora para acabar, porque é uma discussão sem fim, porque também não é uma receita pronta. Então, eu vou começar do melhor cenário. Por exemplo, aqui no escritório nós temos uma negociação que, por contrato, o preço fechado é o preço do pregão anterior, que é um produto listado em bolsa. Nesse caso, cotação alta é excelente, não só para a minha empresa, como para o Brasil, porque eu vou trazer mais reais para cá no momento do fechamento do câmbio. Nós temos um exemplo mediano, que é para a maioria das empresas, que a gente pode mudar as listas de preços a cada 30 dias. Então, eu coloco lá, validade do meu preço, 30 dias. Aí eu vou acompanhando aquela cotação e vou ajustando qual é a melhor cotação para o meu preço, porque o meu preço pode mudar. E a gente tem um exemplo que eu acho que é um dos mais, assim, preocupantes quando a gente fala disso, que é o mercado de moda. No mercado de moda, por exemplo, quando você faz uma venda da coleção de verão, você vai às feiras internacionais ou no seu showroom, que acontecem de julho a setembro, e você entrega entre final de janeiro e início de fevereiro. Como é que você segura um preço? Então, por exemplo, você vendeu um vestido por $100 em julho, o dólar a 5,97. Ok, eu vou receber 597. Porém, quando eu entregar, porque o preço não pode mudar, esse dólar está a 4,50, por exemplo, então eu vou receber 450. Será que essa diferença de preço, ela mantém a minha margem, ela me dá prejuízo? Então, assim, essa questão dessa oscilação de câmbio, eu acho que ela tem que ser vista com muita atenção, porque o empresário, ele precisa ter certeza que ele não vai ter um prejuízo. Onde eu acho que funcionaria? Quando o empresário é transparente, ele está fazendo uma negociação e fala, olha, o meu preço é X, mas hoje eu posso te dar 15% de desconto, por exemplo. Ele vai continuar recebendo o mesmo montante de reais, porque o dólar está alto, ele deu um desconto, ele tem aquilo em estoque, aquele produto em estoque, então ele vai poder enviar rapidamente e ele vai poder receber rapidamente. Então, funcionaria para uma venda rápida, com recebimento rápido, ou um pagamento antecipado, ou uma carta de crédito à vista, por exemplo. Se a gente vai para uma carta de crédito 30, 60, 90, a gente já entra nesse risco de oscilação. Tá? Eu estou vendo que meu tempo está passando, vou para o último, seria o último slide. E, por fim, queria deixar algumas dicas para esse exercício de como formatar uma lista de preços adequada para o meu segmento. Tá? A primeira, pesquisar o preço final nos mercados que se pretende atingir. Então, o exemplo clássico são as viagens prospectivas, nas quais o empresário tem a oportunidade de não somente pesquisar preço, como pesquisar produto na gôndola, embalagem e tudo mais. E a gente tem, para esse momento, e que é viável também em qualquer outro momento, dados secundários pela internet. Então, é importante saber por quanto esse produto é vendido naquele mercado, para eu, inclusive, ter uma ideia se eu tenho um preço competitivo para apresentar para o meu comprador. Uma vez iniciada uma relação com o distribuidor-comprador, ele é uma excelente fonte de informação para ajudar a ajustar o preço, porque, inclusive, ele quer que essa empresa chegue no ponto que ele tem interesse. Por fim, eu não vou falar muito de minimização de riscos, eu vou pular para dicas de participação em rodadas de negócios e feiras de negócios. Ok, você falou preço CIF, mas se eu tiver
10 países. Então, ok. Quando a gente manda um convite para uma empresa participar de uma rodada de negócios, nem sempre nós abrimos o nome da empresa, mas nós abrimos os países de origem dessas empresas. E esses convites, eles têm uma certa antecedência. Então, o empresário, ele tem tempo de pegar aqueles países que foram divulgados, manda para o seu agente de carga e ele já pode trabalhar nessa lista de preços CIF para apresentar nas reuniões. Mas eu vou para uma feira de negócios, eu não sei quem vai entrar no meu stand. Quase todos os sites de feira internacional têm as estatísticas da feira anterior. Se não tiverem, eles têm aquilo em escritório, a gente pode mandar um e-mail para solicitar. Por essas estatísticas, a gente consegue definir quais são os países que mais visitam. Por exemplo, tem feiras de alimentos nos Estados Unidos que 97% do público são clientes norte-americanos. Então, com isso, a gente consegue, pelo menos, dar uma filtrada. E se não tiver a lista daquele país, fala, olha, eu fiz uma lista de preços, se preço e esse país, para o seu eu não fiz. Então, eu preciso de um tempo para formatar. Mas, pelo menos, você mostra que você faz essa lista, que você tem essa lista e que você vai preparar. Tá? Bom, eu espero que a minha fala tenha acrescentado positivamente a vocês, apesar da falta da apresentação para dar o roteiro do conteúdo, tá? Agradeço pela oportunidade, estou à disposição e vou passar agora para o Sérgio fazer a sua apresentação. Agradeço a todos. Tá. Só obrigada, Carol, pela sua apresentação. Com certeza são dicas valiosíssimas aí, boas práticas para preparação aí nos encontros de negócios. Eu rapidamente vou passar para o Sérgio, mas antes eu só vou lembrar que, já que a sua apresentação, a gente teve esse probleminha e a gente não conseguiu deixá-la aí visível, a gente vai mandar para todos os participantes. Por isso é muito importante que quem está nos assistindo registre-se lá pelo industriaglobal.com.br, você vai receber todo esse material que a Carol não conseguiu, infelizmente, colocar aí disponível para nós, mas o Sérgio também tem um material para nós, e vamos lá, Sérgio, as perguntas já estão chegando aqui no chat para gente, eu já tenho várias aqui no meu celular, depois eu vou passar para vocês, e as que a gente não conseguir responder ao vivo, a gente manda a resposta por e-mail, tá bem? Vai lá, Sérgio, fica à vontade. Bom dia a todos, prazer estar de volta, mais um trabalho com a CNI, é sempre muito bom compartilhar esse palco virtual com gente tão boa. Carol, obrigado pela apresentação, foi brilhante, foi bacana, falar depois de você é sempre um desafio, tá? Não ficou nada para eu falar agora. Então, minha gente, vamos conversar, vamos esticar um pouco mais esse bate-papo, tá? Tem bastante elementos, claro, são experiências diferentes, cada profissional tem uma vivência diferente, a gente acaba refletindo aqui um pouco daquilo que a gente traz como bagagem ao longo do tempo. Então, também vou vou me acompanhar de alguns slides, vou subir agora, vou compartilhar, tomara que não dê nada errado, para a gente poder, né, todo mundo cruzar. Não adianta, pessoal, é live é assim mesmo, né, a tecnologia de vez em quando deixa a gente no meio de calça curta, mas vamos lá, eu acho que vai dar tudo certinho, sim. Opa, já está entrando para compartilhar, eu já vou colocar aqui, vai ficar mais legal a gente bater um papo olhando para o material. Carregando, vamos lá, só mais um pouquinho. Eu não estou vendo mais vocês, significa que muito possivelmente vocês já estejam vendo o meu material, então? Tá aí? Ainda não, Sérgio, estamos aguardando mais um pouquinho. Estou aqui em contato com o pessoal do suporte, está carregando ainda. Ah, tá. Mas apareceu um sinalzinho que está carregando, é isso? Ainda não. Você compartilhou sua tela com a gente, certo? Vamos voltar aqui no painel de controle, eu já te falo já. Tá. Janela, a tela inteira. Deixa eu compartilhar de novo, vamos lá. Mais uma compartilhada aqui. Share screen, perfeito. Tá. Eu tenho que ser autorizado? Porque não está me dando opção aqui, pessoal do suporte. Está me dando só o cancelar, mas o compartilhar não está me dando.
Compartilha sua tela, isso. E aí já clica no PowerPoint para ele aparecer para nós. Tudo bem. É que minha janelinha não está dando compartilhar, o compartilhar está cinza, não está dando ok, tá? Aham. Deixa eu tentar de novo aqui, vamos lá. Tá bem. Pronto. Agora vai. Deu. Ai, que bom. Carregou aí? Tá carregando aí? Carregando, agora tá carregando. Maravilha. Pronto. Beleza. Pessoal, eu gosto dessa frase, eu acho essa frase aqui o máximo. Já estão vendo aí? Estamos vendo Lud. Sim, Sérgio. Opa, legal, Lud. Então tá bom, que bom. Que bom. Eu adoro essa frase. Meu preço é baseado no meu talento e não no seu orçamento. Eu sei que ela é um pouquinho... Ela pode soar petulante, ela pode soar meio desafiadora, mas vale a pena a gente refletir muito sobre uma coisa que a gente vai debater ao longo aqui da próxima meia hora, tá? Que é a diferença entre custo, valor e preço. E aí eu acredito que nessa frase já tem alguma coisa embutida, tá? Mas olha, eu trouxe 3 outras frases aqui só para a gente poder aquecer os nossos motores, que são essas, né? Qual é o preço disso? Uma coisa que a gente ouve toda hora. A segunda é: quanto custa essa maravilha toda? Normalmente depois que nós, que somos da área de vendas, fazemos uma bela apresentação de um produto, de um serviço. E, infelizmente, às vezes a gente ouve coisas assim. Às vezes nós próprios falamos isso, né? Isso aqui não vale o que eu paguei. Então eu destaquei as 3 palavras-chave de cada frase dessa, porque elas carregam um significado muito grande. E não adianta, quando nós estamos no processo de negociação, tudo isso tem um peso. É bom que a gente internalize essas coisas. Então, primeiro, o preço eu sempre vejo como uma trava. Preço está muito limitado à representação numérica, a uma discussão, sabe aquela eterna? 50, eu só te pago 40, fechamos então por 45. Quando a gente pensa em custo, me dá uma sensação de mais exploração. Ou seja, nós temos mais chance de estudar, mais chance de debater. Afinal, está ligado isso a custeio e tanta coisa que vem junto com isso. Agora, quando você fala de não vale o que eu paguei, eu estou falando de valor. Valor está ligado à oportunidade. Dá para fazer algumas coisas bem interessantes a partir daí, hein? E uma provocação que eu vou fazer aqui agora, eu sei que eu já faço em sala de aula, mas eu acho bem bacana, tá? É preço e valor, acho que todo mundo já viu essa discussão antes, mas eu vou acrescentar 2 imagens. Só para reforçar o seguinte, sem demérito das marcas ou sem dizer que um veículo é melhor do que o outro, não é isso não. Os 2 cumprem a mesma função, que é tirar você de um ponto A e levar até o ponto B. Mas você concorda comigo que, no caso da imagem da esquerda, nós temos muito mais, digamos assim, brigas por preço do que na direita. Na direita é mais tangente a discussão em torno do valor. Eu gosto sempre de ter esse exemplo na minha frente, eu passo por ele e volto a ele com muita frequência. Aqui eu vou fazer uma provocação para vocês, e é uma provocação numérica, e ela está simplesmente corroborando aquilo que eu defendo muito, que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a números. Se eu perguntasse para vocês agora, qual que é o mais caro? É o da direita ou da esquerda? Se a gente olhar somente a representação numérica, está na cara que 12 é mais caro do que 10, ou que 12 é maior do que 10. E olha que nesse caso eu estou colocando 2 moedas iguais, hein? Imagina se eu colocasse reais escondidinho aqui num e dólar no outro, ou reais de um lado e libras esterlinas no outro. Poderia mexer completamente no entendimento do que é maior ou menor, 10 ou 12. Mas vamos ilustrar esse desenho aqui, essa imagem. Pronto. Acrescentei 2 Incoterms. Então, vamos ler juntos. 10 base XWorks, 12 base DDP. Olha, sem fazer muita força, no momento que a gente deflacionar, que a gente trouxer o cálculo de DDP para trás, até chegar no XWorks, eu tenho certeza que 12 vai ficar abaixo de 10. Agora imagina se eu acrescento condição de pagamento. Então no 10 XWorks eu estou falando de um pagamento CAD e no 12 DDP estou falando de um Open Account, de um crédito aberto a 90 dias do BL, que carrega um custo junto com isso. Isso custa também. Então, agora sim, comparando os dois, 10 XWorks e 12 DDP, um pagamento CAD e outro pagamento com 90 dias, qual fica mais caro? Bem interessante, né? Pessoal, quem está acostumado com mesa de negociação sabe que
a questão de quanto vale tudo isso, ou quanto você pretende me cobrar, isso acaba aparecendo em algum momento, não tem jeito. Eu não gosto, ao longo dos anos, eu tentei de todas as maneiras, e faço isso até hoje, evitar que essa conversa, essa pergunta, esteja logo no início. Se a gente consegue deixar ela mais para o final, tanto melhor. Por quê? Porque a gente vai tomar um caminho de, primeiro, enriquecer essa conversa. Enriquecer a conversa. Aqui eu coloco para vocês duas formas de negociação bastante diferentes. Na esquerda, uma negociação que eu chamo de árida. Ela é cinza, ela é monobloco, ela é pobre de elementos, ela é uma mesa vazia. Então, me parece que aqui as armadilhas em torno do que é simplesmente leitura de preço, comparação de números, ela é mais fácil de acontecer nessa negociação mais árida. O que eu prefiro fazer é uma negociação rica, onde esses elementos estão soltos e a gente vai passar por todos eles para que, se possível, a questão da representação numérica, ou seja, quanto que representou, então, tudo isso que eu conversei, quanto é que gerou de valor lá na ponta, que é aquilo que efetivamente você, cliente, vai dispor para ficar com o meu produto. Me parece fazer mais sentido se a gente conseguir ir por aí. E aqui eu deixo um modelinho que eu venho repetindo, né, tanto em sala de aula quanto na minha vida pessoal, há muito tempo. É um caminho. A negociação, ela vai passar por pontos críticos. Cada ponto crítico desse, acredite, ele carrega alguma coisa que vai compor o seu valor lá na ponta. Não gosto, acho que não é saudável a gente começar, no momento que eu apresentei um produto, a pessoa fala assim, tá bom, quanto custa? Tá, tudo bem, a gente pode dar uma ideia de valor nessa hora. Olha, isso aqui custa em torno de. Mas para poder cravar um valor, o ideal é que a gente possa explorar todos esses elementos que vão compor, que vão fazer com que tenha um valor lá na ponta. Então, eu não vou, claro, no tempo pequenininho que a gente tem, não vou discorrer sobre todos eles, mas raciocina junto comigo e vê quanto que realmente de peso essas coisas têm a ponto de influenciar o preço final. Quantidade, disponibilidade, se o produto tem que ser ajustado ou não, e se esse ajuste representa alguma coisa na minha linha de produção, as condições de entrega, são os Incoterms, eventuais ações de promoção e marketing, ou seja, eu preciso impulsionar esse produto, quanto custa isso? Quem vai pagar por esse trabalho de impulsionar o produto lá na ponta? As condições de pagamento, cada uma delas carrega em si custos muito, muito, muito relevantes. Finalmente, se vai ter exclusividade, se eu vou eventualmente comissionar alguém nesse processo ou não. E o fato é que lá na ponta, depois de explorar tudo isso, aí sim, aí a gente vai ter uma representação. Tá bom, isso vai custar $10 FOB, ou $10, ou 12 CIF, ou 14 DDP lá em algum lugar da Europa, e assim nós vamos. Para fazer isso ficar bastante visual, eu vou usar esse desenho aqui. Esse desenho ele é um tabuleiro do jogo dos negócios, bastante simplificado, e eu comento com vocês agora o que aparece aqui. Primeiro de tudo, pessoal, do lado esquerdo estamos nós. Então você vê que tem Brasil, ali tem a sua empresa, bem no meio daquele desenho, depois tem os outros exportadores brasileiros, que são a nossa concorrência, a gente tem que ficar de olho neles também. Eu coloquei uma trading brasileira e coloquei um representante comercial brasileiro. Lá no lado direito tem a representação do mundo inteiro simplificado num país só. Então tem consumidor final, tem a linha do varejo, tem concorrência local, que vai ajudar a determinar também quanto que vale o meu produto vindo de fora, distribuidores, importadores, distribuidores que importam, e tem representante comercial no próprio local. Lá em cima é o pessoal que está no meio internacional, mas que pode ajudar, são os representantes comerciais ou a trade internacional, e aqui embaixo a concorrência. Isso daqui é óbvio, é uma simplificação do tabuleiro. Tá? Ele é complexo, mas ajuda a gente pelo menos a bater o olho e ver alguns caminhos que podem ser seguidos, ou que podem ser tomados. E eles vão ter consequência também na valoração do produto, na determinação do preço. Então, por exemplo, vamos supor que você opte por, você como sua empresa Brasil, tá? Produtor. Então você vai fazer a exportação direto para um distribuidor que importa e essa empresa vai abastecer o varejo. Essa cadeia que foi montada, ela tem um certo valor. Se você optar por uma coisa diferente, que é vender localmente para uma comercial exportadora aqui no Brasil, ou uma trading company aqui no Brasil, e ela entrar direto no varejo, a cadeia
se transformou, ela é outra, ela tem uma outra dinâmica. Ou, se você ainda disser o seguinte, tá bom, eu consigo abordar o varejo lá fora direto, então sou eu exportando direto para o varejo, mas eu tenho um representante comercial que vai ter que entrar nessa conta também. Essa é uma outra forma de fazer os cálculos. E ainda, mais uma só sugerida aqui, você pode, com tantas variáveis, você imagina quantas composições você consegue fazer. Mas é o fato de vender para uma trading company localizada em qualquer lugar do mundo, no meio internacional, não necessariamente no país de destino, e depois essa trading company vai e abastece uma empresa, no caso um distribuidor que faz a importação. Então, são muitas maneiras que a gente tem de montar tudo isso. Eu gosto, e ao longo do tempo eu acabei me dedicando a encontrar maneiras práticas da gente montar o racional de preço, que eu chamo de racional de preço. Não curto muito, não gosto muito do modelo tradicional, respeito quem faz, mas eu acho que ele é um pouco limitador, que significa que todo mundo já conhece, que você pega o preço do mercado interno, faz uma decupagem, você faz uma limpeza do preço do mercado interno, tirando normalmente a carga tributária e mais alguns elementos que fazem parte exclusivamente do ambiente brasileiro, e depois você acrescenta coisas que são referentes ao internacional. E muita gente sugere que nesse momento você já coloque a margem de contribuição ou a margem de lucro. Vamos lá. Quando nós fazemos isso, nós estamos jogando uma âncora. Nós estamos ancorando um preço, que pode ser ancorado para baixo ou para cima. Então, eu prefiro pensar que a gente tem mais liberdade de trabalho a partir do momento que você vai fazer o seguinte: trabalha com custo de produção, que você domina perfeitamente bem, mais o valor da oportunidade. O valor da oportunidade vai depender, é lógico, de uma série de fatores, um monte deles. Para poder caber na telinha e caber nessa conversa nossa, que é super abreviada, eu trouxe aqui um modelinho, que é um Excel muito simples, que eu vou ler para vocês o que está na tela, e depois esse material vai ser compartilhado e você pode fazer seus exercícios à vontade. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo real do mercado chileno para um produto de consumo alimentício. E aí, como é que ele foi montado? Veja bem, primeira coisa, eu estabeleci lá em cima uma relação de câmbio. Eu gosto de fazer essa leitura a partir, primeiro, da ponta. Então você vai ver aí que está escrito gôndola. Lá eu fiz uma inserção do preço em pesos, já convertidos em dólares também, que é aquela linha de 1,23 a 950. E depois, o que tem para trás? Nesse caso, eu estou imaginando uma venda direta para o varejo, tá? Chamado aqui de retailer. Nós temos um bloco de internação, um bloco de custos relacionados à entrada do produto naquele país. Depois nós temos o frete internacional, que eu estou estimando aqui um frete pequeno, uma quantidade pequena, um pallet, 2 pallets, então por isso que eu chamei o frete de LCL. Poderia ser um container, só criar mais uma opção embaixo, e a gente vai chamar de FCL, o peso vai ser outro. E finalmente o preço FOB. Então, do jeito que está aqui, basta você entrar nessa célula verdinha, digitando o seu preço em dólar, e tomar, claro, todos os cuidados em relação à determinação e os cálculos de cada etapa dessa, e lá na ponta você vai ter então um valor já calculado e é permitido, a partir daí dá para a gente ver se está dentro ou se está fora. Então, como isso daqui não está dinâmico, isso daqui está fechado num PowerPoint, eu só vou ler para vocês o que está aqui, mas olha lá, eu digitei 50 centavos como meu preço FOB, esse que eu estou muito tranquilo em calcular. Eu já tinha abastecido esse pequeno sistema com o frete internacional LCL, já tinha feito esse cálculo. Eu pesquisei essa internação, ou seja, quanto custa entrar no outro país, coisa que dá para ser feita com inteligência de mercado, a gente faz isso. Está aí com seus 10 centavos, e depois o custo do retailer, custo do varejo, esse é um mistério, tá? Ninguém tem esse valor exato, e ele pode variar muito, isso é um trabalho bastante complexo mesmo, mas eu estimei aqui talvez uns 40%, depois tem que ver como é que ficou ali na fórmula, mas resumindo, quando eu coloquei 50 centavos como preço FOB, isso explodiu lá na gôndola a 788 pesos, que é menor do que o consumidor está pagando, no caso, 950 pesos. Então, essa leitura me diz o seguinte: o meu preço faz sentido, o meu preço está ok, o meu preço está dentro.
É claro que eu convido você, a partir do momento que você receber essa planilha, que você se divirta com ela. Ou seja, procura, se for o caso, acrescentar mais colunas, enriquece tudo isso. Aqui é só uma demonstração muito simples. Então, desse jeitão aqui, nós estamos pensando, não assumindo já um preço na ponta, no momento que eu estou fazendo a conta aqui, mas me preparando para aquilo que eu vou encontrar lá na frente. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Estou só repetindo o que a Carol já disse, mas o que mais que influencia muito e que tem que ser levado em consideração para que você tenha uma planilha dessa extremamente rica, extremamente potente, digamos? Cálculo de embalagem, sem dúvida nenhuma, impacto da movimentação em cima de uma unidade é uma coisa, em cima de 10 unidades é outra. Fator câmbio, que tem que ter muito cuidado com ele. Frete, deslocamento, sem dúvida. Custo de movimentação interna e externa, ou seja, quanto é que custa para mim hoje sair do meu ponto, em qualquer município que eu esteja no Brasil, e chegar até o porto mais próximo. E o equivalente lá fora também. O impacto de chegada, eu gosto muito dessa expressão, porque ela força muito a gente a ter empatia. Muitas vezes a gente se posiciona somente como vendedor. O ideal é que a gente seja um pouco vendedor e um pouco comprador também. É bom que eu entenda as dores de quem está importando. E impacto de chegada é o somatório de imposto, de carga tributária na entrada, mais toda a movimentação do porto até o meu local, isso aí tudo junto dá uma coisa chamada impacto de chegada, ou seja, quanto custa, né, trazer esse negócio para dentro. Porque se ficar muito caro de fora, uma opção natural, é óbvio, é o produto que já é fornecido localmente, que já é fabricado localmente. E, fechando, mas não menos importante, a questão da concorrência. A análise concorrencial, hoje, ela molda a nossa atuação. Ela molda dizendo o seu produto talvez tenha que ser um pouco adaptado, subindo ou descendo qualidade, não importa, mas tem que ser ajustado. Por quê? Porque o mercado tem um certo ritmo. A concorrência ajuda, inclusive, balizamento de preço, a política de preços. E concorrência tem que ser analisada de forma ampla. Ou seja, são brasileiros que jogam o jogo lá fora, são as empresas locais que já dominam o mercado, que já estão presentes, e a concorrência internacional que não dá um minuto de sossego para a gente. Então, eu acredito muito que pegando esse pacote aqui de fatores críticos e colocando todos eles aí de uma forma organizadinha, o resultado venha de uma maneira bem tranquila. Eu acho que o mais importante, no final das contas, é não fazer voo cego. Hipótese alguma, fazer voo cego. Quanto mais informação a gente tiver em mãos, quanto mais dados, tanto melhor. Lembrando uma coisa importante, acabei passando aqui, passei rápido, não comentei, mas tudo que vai para a mesa de negociação tem uma carga muito forte de valor e de agregação de valor e geração de valor também. Então, é um caso clássico isso. Posso trabalhar com o seu produto aqui no meu mercado? Podemos, temos interesse? Sim. Posso ser exclusivo aqui? Pode, mas será que a exclusividade não carrega também um valor intrínseco? Ou seja, eu só estou vendendo para você, só estou exportando para você, e você está como único nesse mercado. Por quanto tempo? Qual é o comprometimento que eu posso esperar de você em termos de resultados? O que você traz para agregar mais ainda para essa nossa estratégia? Então, tudo isso tem que ser valorado, tem que ser colocado. Uma outra coisa muito interessante, eu vivo isso no meu dia a dia, são as metas. O produto hoje tem um valor percebido de 10, e o meu distribuidor diz, 10 está caro. Ok, conseguimos fazer alguma coisa em torno disso? Será que você, como meu distribuidor, tem condições de, se eu flexibilizar e você for um pouco mais agressivo ainda, será que a gente tem como mexer nessa matemática toda? O valor de 10 equivale a uma quantidade aproximada de 20 por ano. Será que se você tentar trabalhar com 30 por ano, ou seja, colocar um pouco mais de esforço, e eu me comprometer em dar um rebate, que nós falamos, né? Dar uma bonificação, caso você atinja um volume maior, será que faz sentido uma negociação como essa? Então, veja quantos elementos nós temos para enriquecer essa conversa que, de novo, eu não gostaria que fosse árida para você no momento das suas negociações. Eu encerrei, eu acho que eu estou dentro aqui do prazo, dentro do tempo, não quero extrapolar. Deixa eu só suspender aqui a minha apresentação para poder olhar para vocês de novo. Obrigada, Sérgio.
Para quem está nos assistindo, a gente vai prolongar um pouquinho mais a nossa conversa. A gente tinha 1 hora aí planejado, mas eu acho que o papo tá bom, a gente tem que render um pouco mais, principalmente porque eu tenho algumas perguntas para a gente responder por aqui, né? Agradecer, mas olha só, quem precisar sair agora, porque estava se planejando somente para 1 hora, para somente 1 hora de duração, não tem problema, esse webinar vai ficar gravado na página da CNI, no LinkedIn, no Facebook, então vocês podem acessar a qualquer momento, assim como os outros encontros que aconteceram. Então eu quero agradecer pelas dicas preciosíssimas que a Carol e o Sérgio trouxeram. Eu acho muito importante a empresa realmente ela ter essa postura de ir preparada para uma mesa de negociação, estar apta a negociar com o comprador internacional. Não existe jeitinho numa mesa de negociação, não existe, como a Carol disse, eles pedem uma coisa e você, vou mandar isso, vou mandar outra coisa, vamos ver se encaixa no que eles estão pedindo. E também, ao mesmo tempo, ter um campo de várias informações disponíveis, né? Não ter um campo árido, mas ter esse campo tão completo aí, como o Sérgio disse para a gente, na hora de negociar com um comprador internacional. Eu vou abrir aqui algumas perguntas que a gente já recebeu. Não vai ser possível responder todas, né? Claro, mas como eu já disse antes, a gente pode responder via e-mail. É só o pessoal deixar o e-mail para a gente registrar direitinho no nosso link aí do projeto. A primeira não é uma pergunta, mas é uma saudação que Gabriel Segales, que foi professor do Sérgio, ele está mandando bom dia e transmitam, por favor, ao professor Sérgio meus parabéns e satisfação pela sua carreira profissional e acadêmica. Provavelmente ele não se lembre, mas eu sou professor dele do curso de graduação. Então, tá aí já. Então, a outra pergunta aqui já a primeira. Arnaldo Galvão. Será disponibilizado algum material sobre desoneração tributária sobre a formação de preços, considerando os diferentes tipos de regime das empresas e faixas de faturamento e ou lucro? Já querem responder essa, por favor? Deixa eu começar aqui. Não, eu pelo menos não vou entrar por essa seara. A pergunta foi, Ludmila, se a gente vai compartilhar esse tipo de material? Essa foi a pergunta? Exato. Não, pelo menos da minha parte, não. E eu aconselho, vou dar uma sugestão. Desoneração e toda a parte tributária é uma coisa complexa e tem que ser feito de mãos dadas entre o empresário e o seu contador de confiança ou o seu especialista em finanças. Então, claro que nós, como especialistas, temos uma leitura geral, mas o detalhe de cada empresa, que pode guardar suas diferenças tributárias e fiscais, eu pediria que o empresário tivesse uma conversa muito honesta com os seus parceiros locais. Eu acho que fica mais saudável. Carol, quer acrescentar também a pergunta? Sim, é que eu concordo com a colocação do Sérgio, porque esse tema é um tema muito complexo, que demanda especialistas que entendam muitíssimo, tanto da questão de regime tributário e realmente é o contador. O que eu acho que pode ser considerado é que nem todo contador entende da área internacional. Então, se o contador da empresa, que provavelmente já tem um relacionamento de longa data, não entender, que se busque ou um advogado tributarista, ou um administrador especializado em área tributária, ou até mesmo um escritório de contabilidade que atenda a muitas empresas que exportam. Porque, assim como a gente comenta aqui na nossa experiência, a gente aprende fazendo, muitas vezes, o contador, ele só vai adquirir experiência quando ele tem um cliente que exporta. E nem sempre ele se restringe somente ao serviço de contabilidade, ele presta assessoria. Então, o escritório que tem uma base de clientes de empresas exportadoras, ele pode ser um potencial assessor para essa demanda da desoneração tributária, porque realmente é muito específica. Ok. Tem a próxima pergunta, ela é do Walter Brito, ele pergunta para Carol. Carol, numa feira internacional, vários países que são compradores, são vários países compradores, né? Não seria melhor termos o preço ex-works e formatar preços com incoterms diferentes sob demanda? Pode ser um caminho,
tá? Mas eu ainda acho que poderia ter alguma lista específica. Por exemplo, uma feira nos Estados Unidos, pode-se ter uma lista de preços para a costa leste, uma lista de preços para a costa oeste. Independente de ser o porto que o comprador vai demandar, por exemplo, uma lista de preços Miami e uma lista de preços Los Angeles. Somente para dar uma base, para mostrar que vocês têm. A Europa, existem portos de entrada, os grandes portos, como o porto de Roterdã. Então, às vezes, o empresário pode levar uma lista de preços como base e propor, olha, se você prefere que essa entrega seja feita no porto X, essa eu não tenho. Eu tenho essa base como referência, vou calcular assim que voltar ao meu escritório e te envio. Eu acho interessante que sempre se tenha uma referência, porque isso é uma demanda que a gente sempre recebe dos compradores, que ninguém leva uma lista de preços, e entendo também que se é uma feira, por exemplo, uma feira de alimentos na Europa, que recebe compradores de todos os continentes, é realmente complicado escolher. Então, às vezes, uma lista de preços com entrega na Europa, uma lista de preços com entrega nos Estados Unidos, e o restante, olha, eu não fiz, eu tenho somente CIF aqui, vou preparar e te envio, porque aí pelo menos ele vai estar dando a entender que ele se planejou, que ele tem a informação e que ele sabe fazer. Porque a lista Ex-Works muitas vezes dá a entender assim, é a mais fácil. Então é a que eu vou levar. Tá bem, obrigada, Carol. Tem uma pergunta aqui da Sara Saldanha para o Sérgio. Ela pergunta o seguinte: em um processo de negociação internacional com um percentual de desconto sobre o preço do produto, é mais praticado? Qual é o percentual de desconto sobre o preço do produto é mais praticado? Há culturas onde o desconto não é aceito? Ou como abordar o tema de desconto na hora da negociação? Excelente pergunta, Sara. É um dilema. Deixa eu responder de formas diferentes, tá? A primeira o desconto pode ser problema. A gente imagina que ele seja uma solução e você perde o negócio por causa do desconto. Sabe aquela história? O desconto começa muitas vezes por causa da gordura. A gordura que a gente coloca no início do processo para que a gente tenha depois o quê? Margem para ter uma discussão mais ampla. Esse excesso de gordura, e eu já vi isso acontecer várias vezes, esse excesso de gordura pode virar um desconto substancial, e esse desconto substancial afasta o comprador. Então, eu diria que descontos acima de 12%, podem cair muito mal. Sabe por quê? Ele pode pensar o seguinte, o comprador, mas se eu não pedisse, então, você levaria 12% ou 15% a mais? Sabe aquela história da cozinha planejada? Eu não quero nada contra a cozinha planejada, mas acontece muito isso. A gente pede um orçamento, o orçamento vem por 100 dinheiros. Aí você fala, tá bom, vou embora. No que você sai, ele fala assim, não, mas eu vou te dar um desconto de 50 agora. Ah, é? Se eu não ameaçasse sair, então você não me daria desconto? Eu aplico exatamente, Sara, o mesmo raciocínio à mesa de negociação. Então, o que nós temos por prática hoje no mundo são descontos muito apertadinhos. Por quê? Porque as margens praticadas também são muito mais ali apertadas. Então, eu tenho muito cuidado em relação a descontos pesados que nascem de gorduras excessivas no início do cálculo. Sobre culturas. Claro que nós temos culturas onde a barganha ela é mais natural, ou se espera muito mais do que isso. E ali você tem talvez um pouco mais de espaço, cabe ali até uns 15% para a gente poder, digamos assim, dialogar com o comprador. Então essas culturas estão muito mais ligadas a uma parte oriental do planeta. Eu vou cravar um pouco aqui a parte do Oriente Médio, Norte da África, você vai ter mais espaço para um debate em torno disso. Culturas mais anglo-saxãs e de países mais centrais, ou seja, de mercados mais centrais, eles são menos afeitos. Os australianos, os ingleses, por exemplo, são conhecidos pelo rigor. Então, se você quer acertar um preço, não fica dando muita volta, não. Procura ser mais assertivo. O espaço para negociação ele é muito menor. Isso representa um percentual muito menor também. Então, tem que ter isso em mente. É isso, espero ter respondido. A gente tem mais uma pergunta aqui antes de encerrar, de um representante da Ingeser. Ele fala o seguinte: não trabalhamos com lista, fazemos peças especiais, específica conforme a necessidade do cliente. Como tratar?
E ele muda também em relação à quantidade. E aí, como que ele pode trabalhar na preparação dos preços dele para ir para uma negociação? Quer começar, Carol? Pode começar. Obrigada, Sérgio. Então, como eu disse, não existe uma receita de bolo e existem especificidades de mercado. No caso do produto feito sob medida, não é viável a gente ter uma lista de preços pronta, e eu nem recomendo que se mostre preços de outros produtos já desenvolvidos, porque a gente pode ter vários impactos, se muda conforme a quantidade, a gente tem essa mudança também. Então, eu acho que o importante nesse caso é focar a reunião em apresentar a empresa, apresentar as vantagens de ter aquele produto que é desenvolvido sob medida, quais são os pontos fortes da empresa, para quais mercados já vende, se possui grandes clientes, para ter o interesse do comprador e, a partir daí, deixar claro, olha, você tem um projeto, você tem especificações técnicas do que você quer desenvolver, e, a partir daí, se fazer, trabalhar na lista de preços. A única coisa, mas uma das coisas que eu acho importante se ter em mente é, a partir do momento que se ficou acertado que vai fazer o preço, não demorar um mês para mandar o preço também. Ser bastante rápido, é claro que não, nesse caso, às vezes precisa de alguma análise técnica, avaliação de disponibilidade de material, não precisa ser no dia seguinte, mas se estipular prazo, que cumpra o prazo. Olha, eu vou te mandar nesse período. Se, por exemplo, você está dependendo de algum ponto que está atrasado, você não teve a resposta, você não vai conseguir cumprir aquele prazo para mandar o preço, manda um e-mail. Prezado comprador, estamos dependendo de uma informação para fechar este preço e te enviaremos assim que possível. Não deixar o comprador no escuro, porque realmente esse tipo de produto inviabiliza tudo que a gente falou de se preparar antes, de levar a lista de preços, porque já é algo mais específico. Passar a bola para o Sérgio. Obrigado, Carol. Olha, para quem fez a pergunta, eu vou te dizer, isso aqui é típico de projetos, ou seja, não é item de prateleira. Isso aqui é feito totalmente sob demanda e eu tive essa realidade comigo. É uma das melhores oportunidades que eu vejo da gente negociar valor e escapar do preço. Uma das melhores. Por quê? Seu produto é praticamente único. Claro que ele vai ter uma concorrência direta, uma concorrência indireta, vai ter experiências passadas do próprio comprador, mas aí cabe alguns fatores colaterais que podem enriquecer muito a negociação. Por exemplo, quando a gente faz uma coisa meio de projeto, eu não sei qual é a amplitude, o tempo que leva para fazer o teu produto, mas o Trade Finance, ele tem um valor muito alto nessa hora. Ou seja, será que os pagamentos são feitos todos antecipados, à vista, ou será que cabe algum financiamento? Outra coisa é assistência técnica no pós-venda, ou por quanto tempo isso permanece. Assistência de instalação, se for no caso uma máquina. Outra coisa... Bom, basicamente é isso, né? Então eu só queria deixar claro que tem muita oportunidade de enriquecer a conversa. E, de novo, parta sempre do custo mais a análise ou a possibilidade de agregar valor. Então essa é a melhor composição. Bem, obrigada, gente. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. A gente já passou bastante do nosso horário, mas eu tenho certeza que foram sugestões, foram informações, troca, apresentação de boas práticas enriquecedoras para a empresa se preparar, né, para estar apta aí para suas negociações internacionais, e também para quem quiser mais informações sobre como pode formatar o seu preço para o comércio exterior, a CNI vai lançar ainda esse mês o curso de formação de preços. Então, registre-se aí no site industriaglobal.com.br para tanto receber o material que foi apresentado nessa conversa, quanto para receber as informações das próximas iniciativas, dentre elas o curso de formação de preço que vai estar disponível ainda este mês, tá bem? Carol, Sérgio, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por ter aceito esse convite, foi ótimo, foi excelente, é sempre muito bom trabalhar com vocês, ouvir sobre a experiência de vocês, e foi enriquecedor. Muito obrigada, viu? E vocês que estiveram conectados com a gente, muito obrigada também pelo tempo de vocês, pelo interesse, e esperamos vocês semana que vem com o próximo tema.
Um abraço e até breve. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada a todos.